Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa. Olá, bom dia. Bom dia, doutor. Vamos começar falando, né, dessa grande parte, né, 40% das pessoas que têm hiperglicemia e que desconhecem, então, essa condição. A gente tem alguma dica para que tenha esse diagnóstico de forma mais rápida, precoce? É fazer o check-up sempre e estar de olho na glicemia? Com certeza. Pelo diabetes ser uma doença inicialmente silenciosa, né, que nas fases mais iniciais da doença não vai ter sintomas, a gente recomenda sim que a partir dos 35, 40 anos os pacientes façam uma checagem regularmente da sua glicemia, e isso pode ser feito sim dentro de programas de check-up, por exemplo. E o que estaria faltando para que a população tomasse mais cuidado com relação ao diabetes? Eu acho que, na verdade, como eu comentei, o fato da doença ser, nas fases iniciais, assintomática, né? Muitas vezes os pacientes acabam descobrindo o seu diabetes em fases mais tardias, quando já estão começando a apresentar as complicações que a gente vai comentar mais para frente. Então, muitas vezes, não é nem por não querer ou não querer fazer o diagnóstico, né? Mas muitas vezes o diagnóstico é feito em fases mais avançadas, mais tardias da doença. Mas a gente ainda tem um alto índice, né, doutor, de pessoas que têm o diagnóstico, mas que acabam não cuidando de forma necessária e da forma recomendada da dieta. Tem pessoas que não têm essa adesão ao tratamento da forma adequada. Por que isso acontece? As pessoas perderam ali um pouco do medo em relação ao diabetes. A gente tem talvez um desconhecimento dos riscos que essa doença pode trazer para o nosso organismo? Exatamente, com certeza. Eu acho que um dos grandes problemas, além do diagnóstico tardio, também é a má adesão ao tratamento, né? Então, o paciente tem que entender que é uma doença crônica, né, que não tem cura, então ele vai conviver a vida toda com essa doença, e entender que para ele ter um desfecho favorável lá na frente, ele tem que fazer o acompanhamento, ele tem que tomar os medicamentos. A gente tem hoje uma taxa de adesão ao tratamento muito baixa. Então, como a doença não vai ter sintomas importantes no começo, muitas vezes o paciente negligencia esse sintoma. Ele fala, eu não vou tomar o medicamento porque eu estou bem. Mas, na verdade, a glicemia alta ela vai fazendo pequenas lesões que, com o passar do tempo, vão se tornando as complicações mais sérias da doença. E, doutor, muita gente associa a hiperglicemia à obesidade. Essa é uma associação lógica ou as pessoas magras também estão sujeitas ao diabetes? Então, essa é uma das chaves do problema, porque a maioria dos pacientes que têm diabetes tipo 2 apresentam excesso de peso, né, sobrepeso, obesidade. E hoje, um dos pilares do tratamento do diabetes é a redução do peso. Se você consegue perder aí 5 a 10% do peso, você já consegue ter um controle melhor, um controle mais fácil do diabetes, podendo inclusive reduzir a quantidade de medicamentos, por exemplo, que o paciente deve tomar. Mas é uma doença que atinge todas as pessoas, independentemente do peso, né, doutor? E isso é um alerta que precisa ser reforçado sempre, né? Sim, a gente sabe que quem tem excesso de peso, obesidade, tem um risco maior, né? E a maioria dos casos de diabetes são em pacientes com obesidade. Mas ela pode atingir todas as pessoas, independente do peso, sim. E, doutor, o que é e como funciona, né? Em que casos seriam recomendados também a cirurgia metabólica? Então, o que a gente quer mostrar para a população, né? Que o tratamento do diabetes, ele envolve redução do peso, ele envolve cuidados dietéticos, o uso de medicamentos, porém, tem alguns casos em que tudo isso não vai ser suficiente para tratar esse paciente não vai atingir as metas de níveis glicêmicos com essas medidas que a gente mencionou agora. Então, a gente tem disponível já a cirurgia metabólica, tá? O que é a cirurgia metabólica? A cirurgia metabólica é uma cirurgia muito semelhante a uma cirurgia bariátrica, né? Feito para tratar a obesidade, só que com as metas de tratar o diabetes. Então, ela pode ser feita em pacientes com níveis menores de obesidade, com o objetivo principal de melhorar o diabetes dessa pessoa. E é importante salientar que é um tratamento coberto pelo SUS também, né, doutor? Não, infelizmente não, tá? Nós
A cirurgia bariátrica ela já está inclusa nos procedimentos do SUS, porém a cirurgia metabólica ainda não está, tá? Infelizmente a cirurgia metabólica ela ainda não está inclusa nos procedimentos do SUS e ela também ainda não está inclusa no rol da ANS, ou seja, nem os pacientes que têm convênio ainda têm acesso a essa cirurgia. Uhum. E doutor, no ano passado, né, nós trouxemos aqui uma informação que, com relação ao número de amputações, né, mais de 78 milhões de reais em procedimentos de amputações e 799 milhões ao longo dessa série histórica que nós trouxemos aí no início da nossa entrevista. É um dado preocupante, né? Exatamente, é esse o alerta que a gente quer fazer. O número de amputações cresceu muito no país nos últimos anos, tá? E mais da metade das amputações são causadas por complicações do diabetes. Então é isso que a gente quer chamar a atenção. Se o paciente se conscientizar que ele precisa aderir ao tratamento, que ele precisa fazer o acompanhamento certinho, a gente consegue diminuir esse número de complicação e um dos desfechos graves das complicações do diabetes são as amputações, principalmente dos membros inferiores. Uhum. É um cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, né? A conscientização é a base de tudo, né, doutor? Com certeza, o paciente tem que entender, estar ciente das complicações do diabetes. Então, por exemplo, a retinopatia, né, ele pode ficar cego, a neuropatia diabética, ele perde a sensibilidade nas extremidades, nos pés, nas pernas, o pé diabético, né, que são as complicações infecciosas, o diabetes descontrolado, ele vai levar o paciente a ter uma dificuldade de cicatrização e por isso essa dificuldade de cicatrização aliada com a sensibilidade, o paciente acaba fazendo machucados, evoluindo com feridas que vão muitas vezes terminar em amputações. Então o paciente tem que saber que ele tem todos os tratamentos disponíveis, tanto tratamento dietético, tratamento medicamentoso e para os casos que não respondem bem ou que não são bem controlados, a cirurgia metabólica, né? E também lembrar que como a obesidade ela está bastante associada ao diabetes, se o paciente tratar o peso de forma agressiva, de forma bastante eficiente, ele também vai poder melhorar os níveis glicêmicos e diminuir a chance de ter uma amputação ou algum problema renal ou cegueira. Tá certo. Doutor, nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Educativa, trazendo os esclarecimentos e esse alerta e as pessoas para que se tome cuidado com relação ao diabetes. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês aí. Tenham um bom dia a todos aí. Bom dia a vocês e aos ouvintes. Ao senhor também. Bom dia. A gente conversou, então, com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica aqui do Paraná, o doutor José Alfredo Sadovski, que é cirurgião do aparelho digestivo.